Bom dia, meus queridos amigos. Desejo a cada um de vocês uma sexta-feira muito feliz na presença do nosso Senhor Jesus. Continuaremos refletindo sobre as invenções que mudaram o mundo, reflexões estas inspiradas nos textos do escritor Flávio Red. Mas agora eu quero mandar o meu abraço carinhoso e hoje ele vai para a Brenda, o Gustavo e sua mamãe, professora Márcia, para o Davi e a Laura e seus pais Viviane e Celso, para a Eduardo e seus pais Camila e José Roberto e também para a Esther e seus pais Solange e Eliseu. Eu gostaria de ler para vocês o que está em Provérbios 16, 24 neste momento. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o açúcar. Quando pronunciamos a palavra açúcar, nem pensamos que açúcar é uma palavra genérica para se referir a vários carboidratos cristalizados, entre eles a sacarose, a lactose e a frutose. Por muito tempo, meus amados, na história da vida, o único adoçante conhecido era o mel, porque as abelhas sempre existiram desde a criação da vida neste mundo. A origem da cana-de-açúcar foi na Índia, e uma das primeiras citações da tal cana-de-açúcar tem data do século V a.C. em manuscritos chineses. Os indianos descobriram como fazer grandes blocos de açúcar, o que seria um cristal gigante, para assim facilitar o transporte. Sabe-se que a produção e o comércio do açúcar influenciaram grandemente os movimentos de pessoas através do mundo, como podemos comprovar com a colonização e a escravidão no Brasil, as migrações de povos internos e externos e as guerras comerciais. Podemos dizer que o açúcar foi o maior responsável pela escravidão no mundo durante as grandes navegações pelos povos europeus. A própria invasão dos franceses e holandeses aqui no Brasil tinha como causa de fundo a produção do açúcar feito de cana, muito mais barato e mais abundante do que o açúcar feito de beterraba que era produzido na Europa. Meus amados, vale destacar que no século XVII o açúcar se tornou um artigo de luxo na Europa e forçou a plantação da cana e a fabricação do açúcar. Em consequência, trouxe a necessidade da mão de obra, que foi trazida da África na forma de escravos. A história do açúcar tem muitos detalhes. Aparentemente, a descoberta do açúcar foi uma grande invenção que trouxe benefícios à humanidade. Mas não podemos esquecer que com ele vieram também inúmeras doenças que antes dele nunca se tinha ouvido falar. Entre as doenças modernas conhecidas estão as doenças coronárias, diabetes, problemas neurológicos, doenças renais, dificuldade de aprendizagem nas crianças, problemas metabólicos e já se discute também o seu malefício associado às doenças hepáticas. O que pouca gente sabe, meus queridos, é que o açúcar possui uma propriedade de se tornar luminescente. Quando atritado, ele brilha no escuro. Quando os cruzados voltavam das suas campanhas no Oriente para suas casas na Europa, eles traziam uma grande quantidade de açúcar, mercadoria rara naquela época, e o chamavam de sal doce. Não é estranho dizer que um dia o açúcar foi considerado sal apenas que era doce? A Bíblia diz, meus amados, assim: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20. Aqui, Deus está nos chamando a atenção para que possamos ser pessoas conscientes que discernem bem as coisas de Deus e as coisas que não são. Assim como foi feito com o açúcar sendo chamado de sal, podemos muitas vezes fazer coisas achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não estamos. Em 1 Samuel 2, no versículo 30, encontramos assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim perpetuamente.
Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Olha que sério, meus queridos, essa passagem. Deus, Ele vai honrar quem o honra e Ele vai desprezar quem o despreza. É uma fala muito forte e que nós podemos entender que o nosso Deus é bom, mas o nosso Deus é justo. E que nós possamos, meus queridos, neste final de semana, nesta sexta-feira, que nós possamos ter a certeza no nosso coração de que nós estamos fazendo aquilo que Deus pede para que nós façamos. E se nós temos dúvida de que isso está acontecendo na nossa vida, que nós possamos nos ajoelhar e conversar com o nosso Pai, porque Ele não vai deixar que nós fiquemos no escuro em algo que Ele deseja que nós conheçamos para poder honrar e engrandecer o seu santo nome. Por isso, eu convido você a orar nesse momento. Querido bom Deus, Pai que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de um novo dia. Obrigado por poder sentir a sua presença junto de nós. E querido Deus, queira, Senhor, habitar na nossa vida, habitar no nosso coração. E se existe alguma dúvida, Senhor, de que algo que eu faça ou que nós façamos não seja do teu agrado, que o Senhor venha revelar a cada um de nós. E que nós possamos, Senhor, poder voltar e seguir o caminho que o Senhor deseja para cada um de nós e sonha para cada um dos seus filhos. Queira continuar conosco, nos abençoe, esteja com cada um nesta sexta-feira, no final de semana também, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, e hoje eu tenho um convite para você. Amanhã será o nosso Sábado da Educação e teremos uma programação muito especial às 9 horas da manhã. Quem estará dirigindo essa programação será o pastor Paulo. Ele é o nosso diretor de educação da Associação Oeste Paranaense. Você é nosso convidado. Nós estaremos aí mandando o link nos grupos de pais, nos grupos de alunos. E se você tiver o desejo no seu coração de estar conosco, será muito bem-vindo.